Shibone Besami Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. Hoje, referente ao dia 6 do mês de Tishrei do ano de 5.783 da criação. Esse estudo, na verdade, ele foi ontem, mas estaremos postando hoje, tudo bem? Então, nesse estudo de hoje, nós vamos acompanhar alguns detalhes sobre ele. A primeira coisa, nós estaremos estudando mais um parágrafo do Guia Beninoa. Nós estamos no Guia Beninoa, na segunda edição, na página 74, capítulo 13, parágrafo 5º, onde estaremos respondendo a pergunta se os gentios não podem guardar o Shabat. Quem são os filhos dos estrangeiros mencionados por Isaías? Estaremos respondendo essa pergunta. Isaías 56:6 toca nesse assunto. Estaremos respondendo hoje. Também espécies de animais, que também é proibida aos Beninoa, tá bom? Então, essa é praticamente a pauta do nosso estudo diário de hoje. Lembrando que esse estudo diário, ele é dedicado especialmente pela Refuah Shelema, a recuperação completa do nosso amigo, o Haver, nosso amigo Valdec, filho de Francisco, que ele tem uma recuperação completa. Ele deu entrada num dia anteontem no CTI, estava em recuperação, estava ainda sob observação, já estava fora de perigo, e esse estudo é dedicado para a recuperação completa dele. Então, shalom, shalom a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo diário das 7 leis. Então, para iniciar nosso estudo diário de hoje, nós vamos abrir o nosso Guia Beninoa na página 74, capítulo 13, parágrafo 5º. Está escrito o seguinte, que referente ao versículo, Isaías 56, versículo 6, e os filhos dos estrangeiros, todos aqueles que guardam o Shabat e não o profanam, o estrangeiro que o profeta Isaías cita, se refere aos judeus que não têm parte ou herança na terra de Israel, segundo o comentarista do Taná, o Rabbi David Kinhi, sobre este versículo, mas o Midrash Yekut Shimoni, Siman 459, ele vai trazer que, de acordo com outra opinião, aos convertidos ao judaísmo. Então, essa é a explicação do Guia Beninoa sobre esse versículo. Vamos entender o seguinte, gente. Existe na Torá, no Taná, consequentemente, alguns termos para estrangeiro. Existem duas formas de estrangeiro no Taná. Existe aquele estrangeiro que era o estrangeiro que fazia um pacto diante de um Beit Din, diante de um tribunal, e se comprometia a cumprir as 7 leis universais, que era o Get Toshav. Ele pactuava em poder morar dentro da terra de Israel, sendo monoteísta. Esse é o status do Beninoa, tá? Existem outros textos que vai ter o outro Ger, que vai ser o convertido. Nesse outro texto vai ter o Ger convertido. O convertido é aquele que se tornou um judeu, mas muitas vezes ele ainda é chamado de estrangeiro. E é usada a palavra Ger Tzedek para ele. Então daqui nós podemos observar que o texto do profeta Isaías está falando dessa segunda categoria. Aqui não está falando sobre os Beninoa, o Get Toshav, mas sobre aquele convertido. Até a palavra convertida na tradução cairia bem. Então aqui estamos falando desse segundo. Esse segundo, ou seja, aquele que converteu-se ao judaísmo, ele é obrigado sim a guardar o Shabat, porque ele tomou sobre si todos os 603 mitzvot, ele se converteu, ele é como um judeu, ele se torna um judeu, ele se tornou um judeu. Logo, ele tem que cumprir toda a Torá.
O estrangeiro, o prosélito, o cidadão, o que tinha licença para habitar dentro da terra de Israel, condicionado a cumprir as 7 leis universais, esse não guarda o Shabat. Esse não era para guardar o Shabat. Por quê? Porque ele não era um judeu. Então o profeta Isaías aqui está mencionando a segunda categoria, que é a categoria dos convertidos. Esse é o estrangeiro que Isaías está falando nesse texto. Continuando então o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, vamos para a mitzvah diária. A mitzvah diária de Gilui Arayot, 14ª ramificação. A ramificação a seguir ela foi reconhecida pelo Rabi Menahem Azaria de Fano, também conhecido como Rema Mifano, em seu livro Asara Ma'amarot, em Mamar Hikur Hadin, capítulo 3, 21. Além das 10 citadas pelo Dr. Harry Nissenstein no seu livro The Seven Laws of Noah, ele anexa mais 6 ramificações. Então estaremos na 14ª ramificação. Hoje estaremos tratando sobre a proibição de cruzamento de diferentes espécies de animais. Está escrito em Bereshit capítulo 1, versículo 21 o seguinte: E Deus criou todos os seres viventes que rastejam, com os quais as águas enxameiam, segundo a sua espécie, e todas as aves aladas, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Aqui nós entendemos que não devemos cruzar diferentes espécies de animais, como produzir mulas de cavalos e burros. Isso é proibido tanto para judeus quanto para os não-judeus, na terra de Israel ou em qualquer outro país. Os descendentes de cruzamentos são permitidos usar pelos Beninoa, ou seja, pelos não-judeus, são permitidos usar, no entanto, por nós, os Beninoa, nós podemos usar. Não podemos cruzar, tá? Mas podemos usufruir. O que significa isso? Você não pode colocar um animal de diferentes espécies para você cruzá-lo, mas você pode, de repente, caso você não estava sabendo que tem isso na sua propriedade, você pode usufruir desse mesmo, enquanto o povo judeu não pode usufruir desse, tá? O povo judeu não pode nem cruzar de diferentes espécies, nem também possuir para usufruto. Enquanto os Beninoa, eles só têm a proibição de cruzar diferentes espécies, mas a licença para poder usufruir. Então, Sefer Hinur 244 vai dizer o seguinte para a gente: não cruzar um animal em uma mistura proibida, significando dizer que não enxertamos um macho com qualquer espécie de animal domesticado ou animal selvagem, que não seja sua espécie, como é afirmado em Levítico 19, versículo 19. Sua besta, ou seja, besta é uma forma na linguagem para se falar de animais, tá? Você não acasalará em uma mistura proibida. Tratado Sanhedrin 56b, o Rabino Eleazar diz o seguinte, que os descendentes de Noé também receberam ordens sobre a proibição de diversos tipos. No entanto, é permitido aos descendentes de Noé usar diversos tipos de lã e linho e semear diversos tipos de semente juntos. E eles são proibidos apenas no que diz respeito à criação de diversas espécies de animais e enxertia de diversas espécies de árvores. Então, segundo o Rabino Eleazar, Tratado Sanhedrin 56b, ele vai dizer o seguinte para a gente, que nós não podemos cruzar diferentes espécies de animais, mas podemos usufruir e também ter roupas de diferentes tecidos, tá? Ou seja, misturando lã e linho, nós podemos. No entanto, na questão dos animais, nós não podemos cruzar um animal de uma espécie com um animal de outra espécie para gerar uma espécie híbrida, tá? Essa é a proibição. O Maimônides, em Lei de Reis, capítulo 10, alahá número 6, capítulo 10, lei número 6, tá? Alahá significa lei, que de acordo com a tradição oral, os gentios são proibidos de cruzar animais e enxertar diferentes espécies de árvores juntas. No entanto, eles não são executados por violar essa proibição. Significa que o Maimônides está dizendo o seguinte, olha, é uma proibição, eles têm a punição pelas mãos dos céus, no entanto, um tribunal não pode executá-los por esse tipo de transgressão aqui, tá?
Aqui eles não são executados por misturar, melhor dizendo, por cruzar animais de diferentes espécies. Então, em si, essa é a proibição. O que a proibição aqui está lidando? É proibido para os Beninoa cruzar animais de diferentes espécies. Essa é a proibição aqui. Um Benoa não pode cruzar um animal de uma espécie com outro de outra espécie para gerar uma espécie híbrida, tá? Da mesma espécie pode, não tem problema. O que não significa aqui? Isso daqui não significa de forma alguma que você não possa usufruir de animais que foram cruzados e de repente gerou uma espécie híbrida e você tem, mas você de repente você usa esse animal para algum tipo de serviço no seu sítio, na sua fazenda, não sei, às vezes você usa ele, você pode usá-lo, não é proibido usá-lo. A proibição aqui é cruzar, tá? Mas usá-lo, usufruir dele, não existe proibição para as nações sobre isso. Outra coisa, outro detalhe, as nações elas não são proibidas de tecidos diferentes de roupa. Elas podem ter tecidos diferentes de roupa. Então, não, por exemplo, não tem aquela mesma proibição que o povo judeu tem em torno de diferentes espécies de tecidos de roupa. Há uma outra questão também, a gente vai ver que não existe uma proibição em si de você também ter no seu criadouro, né, diferentes espécies de animais do seu criadouro, que você não pode colocar para cruzar, mas você criar diferentes espécies, você pode criar. Não existe uma proibição sobre isso. Existe somente uma proibição sobre respeitar a Deus, respeitar a condição da criação. Aqui a gente vê que é uma questão muito relacionada à imoralidade, mas também é uma questão relacionada a Birat Hashem, tá? Porque Birat Hashem, a lei de não blasfemar, nós lidamos com a honra a Deus, a honra à criação. O Criador, ele criou todas as coisas perfeitas. Logo, porque o Criador fez tudo perfeito, eu devo entender que eu não preciso modificar aquilo, misturando uma raça com outra. Eu não preciso fazer isso, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então, o princípio, a raiz aqui da questão, qual é a raiz? Qual é o sentido mais profundo? É respeitar o Criador, é a honra ao Criador. Esse é o princípio fundamental. Esse também é o princípio fundamental sobre muitas leis na questão de moralidade. Por exemplo, se você pensar bem, é por isso que não se pode praticar o homossexualismo. Porque seria uma alteração do princípio criado por Deus, fez homem e fez mulher. Não existe um terceiro gênero, só existem dois gêneros, masculino e feminino. Então, o desrespeito às ordens do Criador, ao princípio da moralidade, porque o que tem que pautar aquilo que é moral para nossas vidas é a Torá. É as 7 leis que tem que pautar aquilo que é moralidade. Muitas vezes a gente acha que moralidade é subjetiva. Só que, no entanto, não é. A subjetividade em si, ela tende a levar para caminhos assim que muitas vezes são enganosos para nós. Porque eu posso achar que algo é para mim e para outro não. Então tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro de moralidade? É o parâmetro da Torá. Mas lembrando, nós cumprimos essas leis não somente pelo parâmetro da moralidade, mas porque é uma missão divina. Então, quando nós praticamos isso, nós estamos relacionando a prática das 7 leis a trazer luz para este mundo. Trazer luz para este mundo. E nós trazemos luz a partir do cumprimento. Quando nós entendemos que é uma missão, não é somente um princípio ético ou moral. Não é porque se eu deixar de praticar isso, eu posso, de repente, sofrer alguma consequência diante da sociedade. Ou porque são regras sociais. Sim, são regras sociais de bom princípio, que harmonizam as relações humanas, inclusive. No entanto, eu devo entender que essa é a minha missão. A minha missão, então, é honrar o Criador e entender que tudo o que Ele faz é perfeito.